você vai comer um peixe eventualmente. Ou no fluxo de carbono, como a gente falou já, né? Volta para cá. Então, o negócio vai voltar para cá. Esse antidepressivo. Você pode falar, mas isso não me importa muito, né? É bom até que as pessoas ficam mais paz e amor, né? Quem sabe, tá? Mas não é bem assim, né? Você tem impacto, né? Impactos sérios causados por isso, porque isso vai sofrendo alterações químicas ao longo do processo, né? E você impacta a própria vida marinha. Então, sei lá, para quem gosta de mergulhar na Austrália, ou já mergulhou, teve essa oportunidade, né? Nunca fiz, mas gostaria, mas o que você vai ver lá? Você vai ver que as garoupas estão desaparecendo. E por que elas estão desaparecendo? As garoupas, elas trocam de sexo conforme elas têm necessidade de terem machos ou fêmeas. Eles são animais que têm essa habilidade, né, hormonal, esse controle hormonal, que é uma habilidade muito interessante e adaptativa. Só que devido ao excesso de contraceptivo, elas não conseguem mais voltar. Quando elas se tornam fêmeas, elas não conseguem voltar para os machos. Então, elas estão diminuindo porque estão tendo menos machos para fazer sexo, né? E para se reproduzir. E isso está gerando um impacto enorme porque você está diminuindo as garopas, né? Aí você pode falar, o que importa as garopas, né? Mas se você lembrar do que a gente tem falado aqui, né? Do fluxo de energia, você está interrompendo mais uma vez o fluxo de energia. Então você interrompe o fluxo de energia nas baleias, você comendo baleia, para quem gosta de comer baleia no Japão, você interrompe o fluxo de energia na garopa, você interrompe o fluxo de energia aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. E aí, como eu falei, a gente faz um trabalho de formiguinha de bagunçar todo o nosso fluxo de energia, né? Então, esse é um tipo de vírus, vamos dizer assim, que a gente vai voltar a recuperar todos esses químicos e poluentes e porcarias que nós estamos jogando. Igor, por favor, fala do plástico. Acho que eu vou continuar falando da poluição marinha como um todo, porque essa é a área que eu estou pesquisando no mestrado, né? E lembrar que a questão que nem o Tito falou, tudo vai para o oceano uma hora, as nossas descargas, nossos poluentes, eles são problemas sérios em países desenvolvidos. Eles lidam com sistemas ultra complexos, super caros, eles desenvolvem membranas que retêm o máximo dessas substâncias que podem poluir, sejam os hormônios gerados pelos anticoncepcionais, ou até mesmo substâncias de drogas ilícitas, outras drogas ilícitas. Então, a tecnologia para reter isso, para que a gente trate a água e jogue ela da maneira mais natural possível, é caríssima, né? Isso é um problema que os países desenvolvidos lidam e estão pensando em diferentes maneiras de como contornar e colocando emissários submarinos. Para quem não sabe, são grandes tubos que saem da costa e se estendem por, às vezes, quilômetros para serem descartados no oceano, que tem um potencial de diluição, né? Então, ele vai fazer com que o esgoto que a gente jogue, ele dilua muito rápido no oceano e tem um impacto menor do que você jogar ele diretamente na costa. Então, para você fazer projetos dessa magnitude, tratar o esgoto e jogar de uma maneira adequada, demanda muitos profissionais, uma equipe gigantesca, política de Estado, são muitos fatores que você tem que coordenar de uma maneira integrada e rodando bonitinho. Agora, considerando tudo isso que eu falei, vocês imaginam que tem uma parte disso no Brasil? A resposta é não. A gente tem muito pouco do que a gente deveria ter. Muito pouco. Semana retrasada, o mês passado, foi votado um novo marco do saneamento. A gente está em 2020 e ainda está tentando encontrar maneiras de gerar mais projetos de saneamento básico no Brasil. Independente da maneira, do formato que foi votado, não sou muito a favor da maneira de como eles encontraram, mas o fato é que precisa ter mais projetos dessa magnitude no nosso país, né? Se você for considerar o impacto que nós temos de jogado de nutrientes, e da onde vem esses nutrientes? Vem de nós mesmos, né? Da nossa alimentação, que a gente dá a descarga, e geralmente quando a gente dá descarga, a gente desliga do problema. É igual quando a gente compra uma garrafinha de água de plástico, e assim que termina de beber a água, a garrafinha é lixo, né? O plástico vira lixo, a gente não é mais o problema daquilo, né? Não é mais problema nosso. Então a mesma coisa com nossos dejetos, né? Eles vão para algum lugar. E se eu for pensar, tem muitos lugares do Brasil que mal tem a coleta de esgoto. O esgoto mal é processado e é jogado em natura. E como que isso vai reverter, né? De novo, como que, se eu não vou para a praia, como que eu vou me impactar com isso, né? Mas aí você pensa que quando você joga esgoto não tratado e que vai direto para a costa, tem gente que sobrevive da pesca, vai trazer
o alimento, né? Então, além do esgoto que está jogando, que pode ter potenciais contaminantes, tem excesso de nutrientes, você vai jogar toda aquela carga na teia trófica, que vai sendo incorporada. Você pode ter o microplástico, que o Tito estava falando, que é o microplástico, né? Às vezes é até uma pequena fibra que tem na nossa camiseta, que quando a gente lava vai embora, e a gente não vê, não é culpa nossa. Assim como o glitter, porque é passado no carnaval, assim, o glitter acho que é emblemático, né? Porque a gente consegue ver e imaginar para onde vai aquilo, mas essa microfibra a gente não sabe. Isso vai tudo para o ambiente se a gente não tem um tratamento adequado. E isso vai entrar na cadeia trófica porque organismos pequenos, o zooplâncton, outros tipos de animais que vivem associados ao fundo vão comer o plástico como eles estão achando que é alguma partícula orgânica, né? Eles incorporam aquilo no sistema deles, vem outro organismo maior, come, e quando a gente vê, a gente pode comer um peixe recheado de plástico, né? Então, isso já acontece, se você for analisar o tecido muscular de várias espécies, vai encontrar cargas já oriundas da nossa atividade antropocênica, né? E contornar isso é muito complicado, porque você precisa de investimento, precisa de criar um vínculo cultural com o tratamento de efluentes, com as pessoas, mostrar a importância delas para aquilo. Porque, além disso, você pode ir para a praia, mas uma pessoa vai para a praia, pisa numa areia contaminada, pega a disenteria e vai para o hospital. E quem paga o SUS é a gente. Então, quanto mais pessoas são internadas por disenteria, por falta de saneamento básico, a gente está jogando essa conta para o sistema público de saúde, né? Então, a gente está sobrecarregando com uma coisa que deveria ser o direito de todos, ter o saneamento básico adequado, né? Então, é um problema super complexo e mostrando como a nossa interface com o oceano, apesar de a gente achar que ele é imenso e que ele daria a capacidade de dar conta dos nossos problemas, não é bem assim, né? A gente tem reflexo tanto econômico quanto ecológico e de saúde pública. Então, e acho que a mensagem que fica é que não importa você ter 70% do planeta coberto de água e achar que você vai botar um caninho pequenininho perto desse 70% de água e jogar um pouquinho de lixo, né? Tá todo mundo fazendo isso o tempo todo, né? E é como você ter uma pequena infecção, você fazer um furinho na perna que não cicatriza e aquilo fica anos, né? Uma hora detona a sua perna, né? Aquilo vai necrosando. Então é isso, uma pequena doença, né? E isso que o Igor falou dos microplásticos, né? Então, a gente pode falar dos plásticos normais, né? Dos grandes plásticos, aquele oceano de plástico que a gente vê, lembrando que aqueles giros onde os plásticos estão, aquelas ilhas de plástico que aparecem na televisão, nos documentários, né? Que a gente vê sempre falando do Pacífico, eles acontecem em todos os oceanos. Então é no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, no Índico, né? Por quê? Porque no meio dos giros é onde falta energia. Então, onde o plástico vai acumulando mesmo. Como eu falei para vocês, aquela coisa da energia sai de cima e vai para baixo, né? Então, o plástico ele vai lá para o meio. É onde tem menos energia, no meio do rodomoinho, né? Só que é um grande rodamuinho que são os grandes giros oceânicos, né? Então, você vai acumulando isso lá. Então, no fim do fim, você quer saber aonde está indo a nossa porcaria? Tá toda lá. Aí você vai para Galápagos, aquela ilha linda, maravilhosa. E tem um tênis da Nike lá, que você não sabe de onde veio. Fala, que povo porco, esse povo de Galápagos, né? Mas, na verdade, o tênis veio lá da Califórnia, né? Passeou, né? Então, acontece isso. Já encontraram garrafinha cristal da Coca lá no Japão, né? Como é que uma garrafinha da Coca que a gente jogou aqui foi parar no Japão, né? E ela estava datada. Então, foi da época que saiu a Cristal, né? Então, não é que alguém levou, provavelmente. Isso veio. E vem, a gente sabe que vem, né? As correntes oceânicas, elas, assim como a geopolítica e os peixes, né, elas não estão nem aí se a fronteira é Japão, China, não estão nem aí, elas estão lá, estão existindo, né? Estão acontecendo. Então elas vão transportando essa coisa, né? E aí indo para esse lado, voltando para esse lado da capacidade de diluição, o plástico está aí para a gente não esquecer que ele não é diluído, ele fica lá, né? Essa coisa fica por milhões de anos, né? E aí o pessoal fica chocado quando a tartaruga tá morrendo com o canudinho, né? E aí o ponto, e aí todo mundo compra aquele canudinho de metal, né? Falando, pô, não vou jogar fora, tô usando um canudinho reutilizável, né? Mas o ponto é, e se eu não usar canudinho? E se a gente pensar de outra forma, né? E ainda muito no que o Igor falou, do planeta finito. O planeta é finito, né? Então talvez esse canudo ele vai voltar.
Ele vai uma hora parar no mar, mesmo ele sendo de metal, mesmo ele caindo, sofrendo um baita processo de corrosão, sendo dissolvido, impactou, né? A gente pode discutir se esse impacto é muito melhor que o canudinho de plástico descartável, sem dúvida nenhuma que é muito melhor. Mas aí a nossa corresponsabilidade, novamente falando, eu vou falar desse assunto muitas vezes ainda, toda essa entrevista, mas é isso, é a nossa corresponsabilidade perante estar tomando as decisões. Então é muito importante a gente estar com isso na cabeça, né? Queria aproveitar para falar que eu já vi canudo de metal sendo vendido em embalagem de plástico. Então, assim, do que adianta você tirar o canudo plástico e você vender um plástico que envolve o canudo de metal, né? Existe toda essa questão, né? Tipo, o plástico que protege o canudo, tudo bem, mas eu tomar um canudinho de plástico, não, aí não pode. Então, é muito além disso, é perceber como lidar com os materiais, né? Não é só o canudo em si que é o problema, é o plástico é o problema. Esse plástico de uso único é o problema, né? Vou deixar mais claro assim, né? E o plástico vem da indústria, né, dos combustíveis fósseis, né? O plástico vem da indústria do petróleo. Esse é o grande problema, né, geopolítico que a gente enfrenta. É essa galera aí super tradicional que concentra muito poder nas mãos, que acaba sempre lutando por lobby a favor deles nas principais economias do mundo e fica nesse eterno ignorando essa situação dos oceanos, né? As pessoas não fazem nem ideia do que a gente está falando aqui, a maioria das pessoas, né? Desses fluxos, de onde o plástico está, de que dura milhões de anos, de que está acabando a vida oceânica. E até queria perguntar para vocês sobre os novos desertos que estão sendo criados, que eu vi, pelo menos naquele documentário do Cowspiracy, super polêmico. And in the process, so the fish are being lost, not only the species is being lost, but the next in line is being lost, and then the mechanism is still extremely destructive. So they're losing the fish species, but it needs to be kept in mind they're also destroying habitat. Que o cara criticava essas agências tipo Greenpeace, que elas não estavam efetivamente protegendo, elas estavam recebendo dinheiro de lobby, de lobista, para impedir que eles lutassem tanto, que eles mostrassem essa dura verdade. E aí, no Cowspiracy, ele traz uns estudos de que os dejetos da criação de gado, de porco, de galinha, estão tudo indo para o mar e são o maior, mais do que dos humanos até, da criação de carne para os próprios humanos, né? E isso criaria zonas completamente tóxicas, porque é muito dejeto que vem dos bois e isso impactaria de uma forma absurda. Eu queria saber a visão de vocês sobre isso, se é aquilo mesmo, se não é. Bom, acho que esse é um ponto que eu e o Igor vamos discordar, né? Eu sou meio entusiasta da parte de... O oceano é um deserto no meio dele, né? Então qualquer matéria orgânica lá, cara, é comida pra caramba, assim. É tipo, galera muito feliz ali, um pessoal passando fome, aquele monte de bichinho passando fome. E quando você vê um grande derrama de matéria orgânica, né? Eles vão comem igual uns loucos, né? O ponto que eu acho que é importante, nesse ponto eu não vejo tanto problema, tá? A gente está falando de dejetos de animais. O grande problema que eu vejo sempre está na capacidade de diluição, né? Porque uma coisa é você jogar devagar, né? Outra coisa é você vir jogar um monte de uma vez, né? Então essa capacidade, e quando a gente fala de capacidade de diluição é um termo horrível, e se um oceanógrafo estiver ouvindo isso para além do Igor, ele vai estar querendo enfiar uma faca no meu pescoço, no que eu vou falar, mas no sentido de que você pode estar fazendo essas coisas de forma entre aspas, muito entre aspas, devagar, né? Seria um jeito da gente meio que equilibrar essa parte nossa consumista capitalista com a ideia de como o mundo está funcionando. Bom, dito isso, eu não vejo tanto problema quanto esse pessoal gosta de falar que é tudo apocalíptico e está gerando grandes problemas. Porém, a gente tem que lembrar que o gado condicionado, né, não tanto no Brasil, mas em alguns lugares do mundo onde ele é condicionado, cultivado praticamente, como uma planta, num lugar fechado, cheio de antibióticos, cheio de químicos, de hormônios e tudo mais o que se coloca nesses animais, né? Tá lá neles. Então tá no dejeto deles, né? Então você pega toda essa química, e aí vou voltar de novo, tá lá no fluxo de carbono. Vai lá, desculpem corongados aí, mas é bem isso. Vai pro fluxo, isso entra e vira o nosso, como o Paulo falou, do nosso vírus, entre aspas, né? Ele vai voltar e uma hora isso cai pra gente, né? Os casos mais evidentes disso, eu não vou falar tanto das fezes, mas só para ilustrar, tá bom? Tem um caso muito emblemático que a gente estudou lá na oceanografia na USP, que fala o seguinte, tem um lugar em Cananéia que tinha uma mineradora, né? E essa mineradora fechou, deixou seus rejeitos de minério lá, tinha muito chumbo,
Com o passar da chuva e tudo mais, esses rejeitos foram transportados para a região costeira próxima à comunidade de Cananéia,